Hoje a gente tem a honra de receber uma das maiores referências do esporte brasileiro, que depois de brilhar muito no mundo inteiro, está usando a sua experiência para transformar vidas. É isso aí, Léo. Vamos conhecer mais sobre esse projeto que transforma jovens e comunidades unindo esporte e projetos sociais. Acompanhe aqui. Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Leonardo Tristão e tô junto mais uma vez com meu sócio e grande amigo Samir Caran. Fala galera. Hoje eu não sei nem como que a gente anuncia, Nossa, Samir. é... Vamos tremer aqui todo mundo. Tô tremendo na base, não tô nem acreditando. Momento tietagem aqui. Me belisca. Estamos aqui com nossa queridíssima, famosíssima Daiane dos Santos, nossa mega atleta aqui que deu muitas alegrias, né, para nós espectadores. Posso falar que eu sou fã, né, acompanho aí a sua trajetória, sempre acompanhei. Em casa tenho 2 filhas, né, minha esposa adora, né, ginástica, então assim, é uma honra pra gente receber você aqui, Daiane. Muito obrigado. Obrigada, Samir, Léo, eu tô muito feliz de estar aqui, né, PQP. Né? Performa que pode, antes que alguém pense alguma coisa. Né? Você que sempre atuou num ambiente de alta performance, sim, né? Então acho que pode trazer, e vamos falar muito sobre isso, né? Eu já queria começar perguntando o que a gente estava aqui na prévia, aqui já comentando. Será que esporte e inovação tem alguma coisa em comum? Esporte, tecnologia, né? O que a gente pode olhar, entender hoje que essas duas palavras, como é que elas se relacionam no dia a dia? Então, primeiro, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, em nome do Brasileirinhos, né, do parceiro também que a gente tem como Instituto Esportivo Boa. Social, de estar aqui junto com vocês hoje para falar sobre esporte no contexto geral, de performance, de inovação, de tecnologia. Boa. Tá, tem tudo a ver com esporte. Tem tudo a ver? Tudo a ver com esporte, a gente vai Vamos entender lá. aqui, vai bater um papo, a gente vai entender direitinho. Normalmente eu acho que a gente acaba fazendo uma timeline, né, Daiane, de como foi a vida e tudo, mas eu vou voltar esse ponto. Hoje o treinamento de atletas de alto rendimento, principalmente na ginástica, que é a sua área de concentração, hoje, atualmente, é muito diferente do que era na sua época? Quanto o ginásio, mudou bastante coisa, Tá. né? De tempos em tempos, na verdade, de 4 em 4 anos, as coisas dentro do ginásio, elas mudam. Na parte técnica, porque a cada ciclo olímpico, né, a gente chama Olimpíadas, que é esses 4 em 4 anos, que são, ela tem uma mudança, né, assim, tanto de período de trabalho, volume de trabalho, a parte técnica mesmo, o que vale de alimento, o que não vale. E o que mudou muito foi os aparelhos também, esse desenvolvimento técnico ali, nessa evolução dentro da aparelhagem também mudou muito da minha época, porque a gente tem agora, né? É a mesma coisa que você analisa. Como? Ficou mais fácil, ficou mais difícil, mais competitivo, menos? A ideia sempre que a FIG tem é de procurar preservar a integridade física dos atletas. Então a gente está sempre buscando que o material ele consiga ter a capacidade de fazer isso, né? De poder, por exemplo, o tablado, antes a gente tinha um tablado muito mais rígido. Então hoje o impacto e a absorção ela é muito melhor, né? Para absorver o impacto, uma tecnologia ali para absorver. Exato. O material que usa hoje na grande maioria dos ginásios, isso tudo. A gente tem marcas diferentes, elas têm especificações ali que são obrigatórias, mas a maioria das marcas tem esse cuidado muito grande, principalmente com essa preservação da integridade do atleta. Então a gente tem uma mudança bem grande dentro dos aparelhos no ginásio, assim. E também na parte tecnológica de poder usar, por exemplo, infravermelho a gente tem no ginásio hoje. A gente tem muito ginásio que tem isso. Pra quê? Desculpa a pergunta, assim, de leigo. A primeira vez que eu vi foi no Japão. A gente chegou no ginásio. Aquela, jura? Adivinha onde foi, gente? Onde será que foi? Mentira, né? A gente chegou no incrível. ginásio e no ginásio tinham câmeras. Normalmente, muitos ginásios da ginástica têm câmeras. Tá. Porque os treinadores, eles analisam muitos movimentos hoje. E no ginásio de Tóquio, pra fazer análise depois no vídeo. Análise técnica para o ginasta, fica mais fácil dele compreender. No ginásio de Tóquio tinha uma torre no canto, assim, do ginásio, e o ginásio tinha várias câmeras. E a gente a gente não sabia o que era. Aí um dia eu tava fazendo, tava passando no Tumble Track, que é uma cama elástica comprida, e o treinador pediu pra eu subir na torre.
do Japão, a gente ficou assim, ué, o que tá acontecendo? Ué, será que eu vou saltar lá de cima? A gente sabe que vai ter um salto novo, né? Meio saltos ornamentais, meio ginástica. Aí chegou lá em cima, ele mostrou que tinha uma mesa e o ginásio inteiro, ele tinha esses infravermelhos que você podia aproximar a tela, isso era 2012 ali, a tela, e você podia ver a execução do movimento. E aí, através daquilo ali, você podia passar passo a passo com o ginasta. Para poder buscar, tipo, melhor performance. Explicar a explicação. Porque, às vezes, a gente explicando para o atleta, ele não entende. Mas ali, a parte visual, ele conseguia ver certinho. E aí, então, o ginásio pegava todo ele com infravermelho. Eu achei muito legal pro espectador também. Nessa última Olimpíada, a gente viu naquelas câmeras 360, né? Que congela no ar e parece que tá a câmera girando. Porque vendo, vamos dizer assim, né, como espectador da lateral, muitas vezes a gente não consegue avaliar, né, por exemplo, um salto né? ali. Eu mesmo vi 2 saltos da Rebeca ali que eu confesso que eu acho que eu cometeria alguns erros na execução. Vendo pausadamente ali, eu entendi. Eu falei, realmente que era difícil, tem um grau de dificuldade. Porque vendo rápido assim, você fala, não, isso aí tranquilo, dá pra fazer. Mas eu vou te dizer que até a gente, às vezes, porque é muito rápido, a gente também, às vezes, erra. Quantidade de giros, às vezes, às vezes girou mais. E hoje essa tecnologia, né, de pausar a inclinação, e você ter a câmera lenta, né, ali no slow, e a gente poder mostrar bem o exercício e a gente contar bem certinho, isso ajuda muito a gente. Então essa tecnologia hoje não ajudou só para essa preservação de integridade, mas também, eu acho que para essa compreensão, até mesmo para a própria TV, para a gente que faz a transmissão, é muito melhor para a gente conseguir explicar para as pessoas e elas visualizarem do lado de cá. Legal. Boa. Ô, Daiane, você que entende muito do riscado, você vendo a apresentação das meninas esse ano em Paris, você sabia que ia dar bom, mesmo antes das notas? Porque, pra quem é leigo, é aquele negócio que fica desesperado, né? Na frente da TV, roendo unha, esperando sair a nota, arrancando o cabelo, torce igual futebol, né? O cara dá a nota baixa, você xinga a mãe dele, do tipo... Pra quem, contra, né? Torce pra pisar fora. Não precisa se machucar, não é isso. Mas dá aquela pisadinha fora. Por exemplo, quem não pulou naquele pé fora da Biles? Todo mundo, aquilo é gol. Né? Pra quem entende, você vendo as apresentações, você percebe que elas estavam indo muito bem? As meninas, a gente teve uma peculiaridade em Paris. Todas as ginastas estavam com muitas dificuldades no ginásio. A aparelhagem que eles usaram em Paris, por mais que fosse uma aparelhagem já renomada e que a gente usa há muitos anos dentro da ginástica, que é a Giminova, que é uma marca francesa, eles ainda modificaram alguns pontos para os jogos e a própria equipe francesa estranhou. Eu tive a oportunidade de ver as meninas... Não foi para beneficiar ninguém, Não foi, para você ter uma noção, tanto que a França não competiu bem em Paris. Por conta dessa dificuldade que aconteceu com os aparelhos. Eu tive a oportunidade de ver as meninas no treino de pódio. E o Brasil passou bem, mas algumas questões estavam complicadas. O solo estava muito duro, tanto que a Biles machucou o pé no solo. Né? A gente tinha uma problemática muito grande com a barra, com a paralela. As meninas estavam estranhando muito o movimento do barrote. Caramba. Então, quando você muda esse material, às vezes... Na alta performance, faz uma diferença incrível. Muito grande, Exato, muito. Eu até tinha explicado, por exemplo, o salto foi um aparelho que as meninas estranharam muito. A mesa de salto, por exemplo, de Tóquio, ela era uma mesa mais robusta. Na frente, ela era mais larga. A parte de apoio da mão, você via que tinha um corpo um pouco mais comprido. Esse novo da Giminova, o da Giminova, ele já tem um designer mais slim. Ele tem um recorte na frente. Então, quando você vê de longe, ela parece uma mesa menor. Nossa, entendi. Só que não só esteticamente e você conseguir ver, mas também a mobilidade da mesa. Isso acaba afetando um pouco a execução. A execução dos exercícios. Quando o Brasil passou, o Brasil conseguiu passar bem lá. Mas ainda tinha algumas dificuldades em algumas questões. E até o Chico falou, Dai, foi difícil para as meninas conseguirem se adaptar. E aí eu até dividi com ele, falei assim, eu conversei com a equipe que veio, com algumas equipes que vieram antes, elas demonstraram essa mesma dificuldade. Você tava lá? Eu fui pra Paris pra fazer a abertura. Tá. A gente foi fazer a abertura. E um dia antes da abertura, as meninas fizeram treino de pódio. Então eu consegui ver elas fazendo treino de pódio, consegui ver elas, Canadá, consegui ver o grupo anterior a elas a fazer também. Então eu consegui ter uma noção. E aí só pelo barulho eu já sabia. Quando eu vi o barulho do solo, eu falei, esse solo tá muito duro. Aí a paralela. Pelo barulho, vai. Pelo barulho, a gente consegue saber. Vai, mano.
Então, assim, eu sabia que tinha algumas coisas. Então, no dia da transmissão, que foi o primeiro dia, eu tava bem tensa. Porque eu não sabia ainda como que ia ser. Eu consigo entender muito pela leitura delas. Quando eu olho para elas, e principalmente, assim, Jade, por exemplo, que é uma menina que só ela parada, eu já sei se a Jade tá bem ou... Ela é a mais experiente ela é a mais experiente da equipe de Paris, de hoje, dessa equipe que a gente tem hoje, a Jade é a mais experiente delas. Como eu morei com a Jade há muito tempo, né? Então eu conheço ela só de olhar pra ela, já sei. Vocês chegaram como ela a competir Sim, juntas? Pequim, Jade competiu Pequim legal. comigo. Pequim, ela competiu junto. Ela iria pra Londres, mas ela machucou, que foi a minha última, e ela acabou não indo. Então, isso me deixou um pouco tensa. Tá. Porque elas estavam muito bem, estavam preparadas, mas não era a questão técnica, mas sim a aparelhagem hoje as impediam talvez de ir tão bem, sabe? E aí teve várias coisas que aconteceram na competição. A escapada da Flávia lá no Barrote, treino. no aquecimento. Não foi no treino, foi na competição, no aquecimento da competição. Ela escapa da barra. Porque foi o que ela caiu, que ela caiu e abriu o supercílio aqui. E aí não tava enxergando, Nossa, sabe? coitada, tipo... meu. E aí aquela coisa assim, você fica tensa. E foi pro jogo. Não, e todo mundo assim, né? como que... E aí, quando ela escapou, por exemplo, eu fiquei com medo do pescoço. Sim, pela forma como ela escapou, Tá. né? O meu medo era assim, se ela cair mais viradinho, pega pescoço. E aí, gente, né? Não dá pra competir. Às vezes, dependendo, é só um mau jeito, dá pra fazer, e às vezes não dá. Então eu fiquei muito tensa. Aí, quando eu vi que ela levantou, eu falei, ó, tá bem, tá andando, tá tudo bem. Então, eu acho que foi um pouco tenso isso. Mas aí, ao decorrer da competição, eu fui vendo que tava indo tudo bem, sabe? Boa. Falei, ó, eu acho que vai dar certo. Mas é o que a gente fala, a gente tem que esperar até o último momento, assim. Porque a gente sabia que a gente não podia ter falhas, e a gente teve. Então, Sim. isso pra gente foi um pouco complicado, a gente ficou meio temeroso. Mas a gente acreditou até o fim, né? Eu falei, vamos esperar pra ver o que vai acontecer. A gente começou a fazer conta já. Que a gente começa assim, a gente passa o aparelho e a gente fecha a conta. Porque a gente tem... eu falo a gente, porque as meninas têm isso e a gente tem contato. Mais ou menos um valor que elas têm que tirar de nota pra entrar no pódio ou não. Pra gente ter uma noção se vai dar ou não, né? Isso em todas as competições. Então a gente tinha mais ou menos ali uma nota que elas tinham que atingir pra entrar no pódio. Que era o objetivo principal, né, da equipe ali. Muito e aí legal. deu. Muito legal. Dai, eu queria fazer uma pergunta assim, ainda nesse tema de inovação, de tecnologia, mas trazendo para a realidade brasileira. A gente vê, por exemplo, alguns esportes, né, onde tem se discutido muito que as inovações, a tecnologia, ela coloca equipes à frente de outras, né? Então a gente pode... Eu lembro quando o Phelps ganhou lá trocentas mil medalhas, né? Foi em Pequim, não foi? Que ele virou... Não lembro, acho que foi. Ou Sydney. Não, acho que foi. Enfim. não lembro. Phelps, Pequim, Foi Pequim, e depois foi Pequim. Sydney foi aquele o Ian... Foi o Tá certo, Ian Thorpe, australiano. o australiano. Mas aí, exatamente a equipe. Aí eu vi uma reportagem que falava assim, cara, o tanto de tecnologia que tem, o treinamento do atleta, tudo. E vários outros esportes. Vamos pegar o futebol, que é brasileiro, que é dia a dia. A gente vê que antigamente, chegavam lá craques que treinavam sem chuteira, descalço, né, na quadra de terra, e isso, era super popular, e a competitividade vem trazendo cada vez mais, né, diferencial, pelo menos é uma leitura que eu tenho em alguns esportes, que alguns atletas saem na frente. Não tem como hoje você competir, por exemplo, uma criança que não tem nem chuteira, por exemplo, como é que ela vai competir com um cara do Barcelona que na categoria de base já treina com altíssima tecnologia, né? Seja de equipamento, seja de câmeras, né? Ou vamos ver a NFL, né? Nos Estados Unidos, que faz análise estatística de dados, que sabe exatamente onde o cara vai bater, vai marcar. Enfim, qual é a sua leitura sobre isso? De fato, essas tecnologias, primeiro, na ginástica, isso tem também algum impacto, né? Condições, vamos dizer assim, de uma equipe ou um jovem estar treinando e ter acesso ou não ter acesso. E o que você vê sobre isso? Se torna o esporte mais competitivo, mais inclusivo, menos inclusivo? Qual é a sua visão sobre esses avanços tecnológicos no esporte? Bom, eu acho que hoje é um fato que a gente tem a tecnologia envolvendo o trabalho da parte técnica, ela gera um resultado de performance. Exato.
né? Que é isso que a gente tá... porque você vai ter, às vezes, você vai realizar um movimento, por exemplo, da natação, mas sem precisar estar na água. Nossa, entendeu? Você vai ter ali, a gente viu, eu tava vendo agora em Paris, eu vi muitos documentários da preparação, de como foi para os atletas de Paris. Então, eles tinham muitos, dentro dos CTs de treinamentos, áreas ali de biomecânica, onde você não vai exatamente estar dentro do, por exemplo, do tatame do judô, mas você vai fazer um movimento repetitivo ali, sem ser exaustivo, mas aquilo vai te treinar e te condicionar para você ter a melhor performance, para que na hora você tenha alta performance. Exatamente. Né? Então, isso faz uma diferença muito grande. Se a gente trazer nível Brasil, dentro de seleção e dentro de muitos clubes a gente tem. Mas a gente não tem uma equidade quanto a isso ainda aqui no Brasil. Perfeito. Né? A gente está tentando, acho que, buscar isso. A gente entendeu que isso é importante. Se a gente vai falar da nata do esporte brasileiro, eles têm acesso. Tá. Você vê que tem o mesmo acesso que tipo, essas grandes principalmente equipes e países. Quando a gente pensa em locais feitos tanto pro Paralímpico, hoje a gente viu, né? Nossa, ali o Gabrielzinho, orgulho, vocês né? viram os treinos? Sim. Ele mostrando. Ele não tava na água, mas aquilo era treino de preventivo, tudo fora. Aquilo ali é treino pra performance. Exato. Entendeu? Então, a tecnologia, ela ajudou. Só que você vai ter isso, às vezes, aqui no CT, né? Em São Paulo, que é o CT do Paralímpico ali, né? A gente tem no CT no Rio de Janeiro, por exemplo. A gente vai ter aonde o COB ou grandes empresas estão apadrinhando, a gente tem. Mas o Brasil é um país gigante. E a gente tem uma desigualdade muito grande. E aí a gente vai no talento bruto, que é o que tu falou às vezes. Sim. Aquele guri que joga sem chuteira, tudo, mas ele é um furacão, né? E ele já tem o talento ali. Óbvio que esse talento, às vezes, e até é estranho, porque às vezes a gente coloca uma chuteira numa criança que jogou a vida inteira sem chuteira, às vezes ele não vai render tanto. Nem rende. Porque ele não está adaptado. Período de adaptação. Ele vai ter que ter esse período de adaptação, ele vai ter que fazer essa releitura. A gente vai na biomecânica de novo do movimento. Tá. Ele chutava um pouquinho mais com o calcanhar, agora ele vai chutar um pouquinho menos, pra dar o ângulo certo, né? Porque tem ali, tipo, milímetros da chuteira, sabe? Parece uma bobagem, mas a gente vai nas porcentagens. A gente tem todos os estudos hoje no Brasil, mas nos grandes clubes, dentro das confederações, a gente tem uma estrutura hoje grande, a ginástica, os ginásios são referências hoje do mundo, né? Assim, tanto da artística quanto da rítmica. A gente tem essa referência de mundo hoje do que é mais tecnológico dentro dos nossos ginásios, hoje aqui. Legal. A gente tem esse acesso, mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo ainda. No mundo empresarial, né, Dai? A gente fala que tipo, é muito difícil a gente falar em meritocracia, porque os pontos de partida não são iguais. Exato. Cara, esporte não tem essa. É meritocracia pura, porque tipo assim, quem ganha a corrida de 100 metros? Quem chegar primeiro. Mas na infância ele não comeu bem. Meu amigo, chegou num nível... você chegou aqui pra competir, o seu background acabou de ficar pra trás e agora é você contra você mesmo. Nessa nata, né? Comparando. Eu acho isso. Eu acho que essa meritocracia funciona quando você já deu essa equidade. Isso. Quando você equilibrou isso aqui. Porque você dizer que você quer meritocracia num ambiente como a gente tem no Brasil... Então, e olha o que eu vejo acontecer no Brasil. Olhando a base. Olha o que eu vejo acontecer no Brasil. Né? A gente depende de pequenos movimentos. A gente depende de estrelas, que é o seguinte. Vou tirar o futebol, porque o futebol a gente sempre foi estrela. Então, o futebol é o esporte número 1 do país e tudo. Não, aí você... quando que o vôlei... O tênis agora que a gente tem 3 estrelas. Quando que o vôlei começou... Quando que o vôlei começou a ter muito investimento? Quando antes do investimento teve uma geração que se destacou. Resultado. É tudo atrelado ao resultado. Não é assim, eu vou investir para colher. Não, como isso aqui já apareceu um resultado, aí a gente investe. Com o tênis foi assim. Como era a ginástica antes de você? Você foi a primeira grande ginasta do país a se destacar. Eu tenho certeza que as meninas dessa geração... Desbravou o matagal ali, né? Com facão muito, e tudo. Aquela sua medalha de ouro lá em Anaheim, que botou a atenção do mundo, né? Tudo bem que você já tinha bons
resultados antes. Mas quem falava de ginástica no Brasil antes de você ganhar o Mundial? Era muito restrito. Mas eu acho que é uma conjuntura de questões. A gente vai, vamos lá atrás, né? Tipo, na época da Luísa, por exemplo. A Lu não tinha nada. E a Lu já era um talento. Não falta talento pro Brasil. Mesmo, né? Não, ainda bem que a Luísa já tinha acho que uma condição de poder se dar, né? Se bancar, né? Se dar ali. De poder ir pra competições, porque naquela época a seleção não tinha dinheiro. Então, pagava colã, pagava viagem, tudo patrocínio. O pai da Luísa bancou isso há anos. Cara, olha que então, por isso que a gente também... Não é que a gente nunca... A gente sempre teve talentos. Mas, pra gente conseguir ver esse talento tem que estar praticando. Sim. Tem que estar sendo visto. Tem que estar competindo lá fora. Quem que vai ter dinheiro pra ir pra fora pra competir? Exato. Quem tem uma condição de poder ir. Isso era o que a gente tinha antes. Acho que a partir de 2000 ali pra frente, que a gente começa a ter lei de incentivo, começa a ter, né, aporte ali das empresas também. As empresas começaram a entender no Brasil, acho que nessa época ali, também com essa ajuda, que valia a pena investir no esporte. E isso faz uma mudança, porque, por exemplo, a Dani foi a nossa primeira medalha mundial. A Dani foi prata em Ghent. E eu fui ouro, foi a primeira campeã, mas a Dani foi a primeira medalha que a gente teve. Legal, é verdade. Isso foi em 2001. E eu fui em 2013 a primeira campeã que a ginástica teve ali. A diferença de 2000 pra frente é essa condição que a gente teve, sabe? E olha quanto com a própria gente evoluiu seleção. Só em 20 anos de investimento. Olha isso, entendeu? Olha a diferença. Ou seja, é muito talento, né? A gente tem muito talento. A gente só não tem mais talentos porque a gente é um país enorme e que a gente precisa tirar um pouco essa centralização que há no Sul e Sudeste. E a gente buscar muita coisa que tem Norte e Nordeste. Porque a gente tem muito talento hoje. Se a gente só que para esse talento, às vezes, aparecer, ele precisa vir para cá. Para onde tem esse investimento, muitas vezes, e visibilidade. Porque, às vezes, o atleta ele consegue um resultado expressivo. E foi algo que eu acho que veio junto também ali. Eu falo que é um compilar de coisas com investimento, mas também a visibilidade. Sim. No caso, o meu mesmo título do Mundial foi uma repórter da Globo do Paraná, na época, que era Delisier, e ela tava lá com a gente. Naquela época. Entendeu? Então, assim, ela passou tudo, porque poderia ter acontecido tudo isso. E aí ia chegar alguma coisa aqui no Brasil ou não. Mas ela tava lá na hora. Então ela mandava tudo pra cá. Então toda essa história do Mundial ali, ela contou pra gente. O mundo lá fora sabia, mas às vezes no Brasil não chega, né? E era tipo, a gente não tinha internet como a gente tem agora. Rede social, né? Nossa, era outro Era mundo, só televisão né? e jornal e revista. Nem Então, informação assim, a gente tinha tudo direito. isso fez uma diferença para o que a gente tem, pra gente conseguir... Pra chegar onde os onde resultados que a gente tá colhendo hoje. A gente ainda tem algumas modalidades. Eu vou citar uma, por exemplo. A gente foi agora medalha de prata na marcha atlética. Sim. A gente começou a ver como estão as pistas do atletismo do Brasil. Decadentes. Tá. A gente tem lugares, espaços bons, só que esses espaços, eles custam dinheiro, não só na época da Olimpíada, constante. Sim. Então a gente tem que ter, a arena, por exemplo, da ginástica, ela tem um apadrinhamento sempre de alguma marca que vai lá e banca. Aquilo ali, a conta de luz que é 400 mil, por exemplo, do Maria Lenk, ano. Entendi. Pô, é muita coisa. Só de conta de luz? Só de Esse conta dado de luz. é real? É real. Esse dado é um dado antigo ainda. Eu acho que a gente teve esse dado que foi pra 2016. Caramba, Dai, que absurdo. Desculpa. Eu acho que a gente teve esse dado que foi pra 2016, 400 mil reais. Que eu lembro que as pessoas falavam muito, porque não usa. Gente, é uma conta astronômica. Não tem como o Comitê Olímpico do Brasil pagar. Sim. Ou você tem um apadrinhamento de marcas, a ginástica teve. Né? Agora, o nosso espaço, ele é uma arena que funciona muito durante o ano lá. Porque o nosso espaço é embaixo, em cima é um espaço de shows.
Lá que é a forma de Rio. rentabilizar. Que é a forma de rentabilizar, a forma de manter Sim. aquele espaço funcionando, esse espaço sendo útil. Aliás, uma bela ideia, diga-se de É passagem. uma ótima ideia. Todos eles poderiam fazer, sabe? Uma Exatamente. marca, padrinhar e aí manter isso. E aproveitar não é uma vez no ano, né? Não, Aproveitar o ano todo. E ter quem banque o Banque recorrente. isso. Né? Exato. Então, tudo isso eu acho que faz uma diferença pra gente conseguir ter Interessante. esse investimento, esses resultados, essa exposição. Vamos botar lá na Porque performance. agora mesmo na marcha atlética, a gente Isso, um espera. cavalo pra saltar. Eu já falei, tem 2 movimentos ali que eu vou precisar treinar um pouco mais. A gente tem mesmo. um golzinho O lá, duplo pelo menos. twist Ah, é? futebol, a galera Então joga. tá. O duplo twist carpado mesmo, eu só acertei inteirinho 2 vezes. 2 vezes na vida. Né, cara? Ô, Dai, eu queria avançar aqui e falar um pouco do seu projeto, né? Do Brasileirinhos. Acho que é bem importante a gente comentar aqui com o público. Primeira coisa, o que te inspirou a criar esse projeto, né? Já é o que você queria desde a época que competia, veio depois, foi com base em alguma dificuldade que você vivenciou ou vendo alguém, algum caso específico? Qual foi a inspiração aí, o estalo para você criar primeiramente o projeto? Então, Brasileirinhos, ele é um projeto que é uma devolutiva de oportunidade, né? Acho que todo mundo pode devolver um pouco daquilo que teve. Sem dúvida. Acho que é a melhor forma de a gente poder agradecer o que a gente recebeu ali, é a gente poder aplicar isso na vida de outras pessoas. A ideia é essa, né? Através do esporte, a gente possa ser uma ferramenta de transformação social nos lugares onde a gente vai estar. No caso, eu sempre gostei desse nicho da educação, eu sou educadora física de formação, então já era algo que eu já queria quando treinava. Então, só que eu quis fazer quando eu parei de treinar, porque eu queria que o projeto fosse com a minha cara, fosse Foco. meu projeto, não só ser idealizadora, mas estar presente, constante no projeto, ali, com a equipe. Eu escolho a equipe, eu vou no ginásio, eu vejo, eu não consigo estar sempre, né, e graças a Deus eu tenho uma equipe muito robusta e com uma alta performance, Boa, incrível, boa. né, que fazem as coisas acontecer. Um parceiro como o Esportivo Social, que acreditou na gente, tá com a gente constante. E hoje a gente é uma ferramenta de transformação na vida das crianças que a gente está... é até interessante, porque eu sempre ouvia muito dos projetos, principalmente projetos ligados ao esporte, quando a gente está em comunidade, assim, que a gente estava ali para ensinar as crianças a perderem, né? E eu falei, gente, não, a gente está aqui para ensinar elas a ganhar. Elas já perderam muita coisa, a gente está aqui para ensinar elas a ganhar. Né? Mas fala que elas perderem têm... no contexto do esporte, né? Porque o esporte de alto rendimento é isso. Você Sim, vai perder. Você vai perder a Sim. maior parte do tempo, né? Não tem jeito, exato. né? Mas elas já Mas, perderam. Quando você pensa nesse a nicho mensagem que a não gente é boa. Ela tá ao contrário do que normalmente a gente quer ensinar. Porque quando a gente pensa na criança, realmente, até a gente mesmo, quando você não ganha, é amargo de você... Mas no caso, quando a gente chega e olha para uma comunidade, né, ali, ou para um bairro mais periférico, a tendência é que o mundo diga que aquele lugar não é bom de se viver, de se morar, que não há pessoas boas nesse local. E é o contrário. A grande maioria são pessoas maravilhosas. Do perder e do ganhar, é uma curiosidade minha, tá? No mundo empresarial, a gente prega muito a questão de você ser melhor do que você mesmo. Eu não tô competindo com o Samir, eu não tô competindo com o meu coleguinha do lado. Eu tô competindo comigo mesmo para ser cada vez melhor. Isso, naturalmente, no nosso contexto empresarial, ele realmente te entrega um resultado. A cabeça de um atleta profissional também é assim? Eu preciso ser melhor do que eu mesmo? Ou não? Eu tenho que mirar o cara que tá na minha frente e falar, eu vou perseguir esse cara até o último fio de cabelo meu. Como é a mentalidade do atleta profissional? Eu acredito que depende muito de cada pessoa. Assim como eu acho que também no empreendedorismo, da mesma forma. Às vezes a estratégia que funciona pra ti, Léo, não vai funcionar pro Samir. Porque cada pessoa é uma pessoa. E às vezes o que me motiva não é o que te motiva. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou motivada por desafios novos. Então, isso pra mim me faz crescer, me faz sair do lugar. Às vezes pra ti isso não é legal. Tu não gosta desse desconforto de entrar em algo que tu não tem exatamente uma noção como vai ser. Não, mas ou um preparo. Eu tô contigo. Não, tu é desse jeito, mas tem gente que não é. Eu sou o caçador de burnout. Tem gente, então, exatamente, aí é que tá o problema, né, de depois. Burnout, não eu arrumo problema se não tiver. Se tá tudo muito funciona. tranquilo, tem alguma coisa errada. Ah, não, tá muito tranquilo, tô tendo tempo muito Legal. de fazer muita coisa. Então, eu sou dessa forma, e eu acredito como vocês veem.
Assim, não adianta eu cuidar do meu oponente ali se eu não tô cuidando do que eu faço. O que vai adiantar ele errar se eu não vou acertar também? Sabe? Então é muito... Pra mim faz muito mais sentido a gente se preocupar com o que a gente tem que fazer, de que forma a gente tem que fazer, do que a gente ficar olhando o que o outro vai fazer. Né? Uma coisa é a gente olhar aquela pessoa e se inspirar e se motivar nela. E eu acho que a competitividade ela é incrível pro crescimento. A gente cresce quando a gente tem competitividade. Porque se a gente não tem competitividade, a gente fica ali estagnado. Eu sou sempre muito bom e nunca tem ninguém. Eu vou citar um exemplo. Simone Biles. Sempre foi aqui, né? Ela é espetacular. E ela é espetacular, ela é incrível. Né? Unicórnio, a gente brinca. Exato. Vem Rebeca e tá aqui, ó. E aí ela tem que crescer e ela sabe. Porque tem alguém no calcanhar dela ali. Não, aliás, a entrevista que ela deu foi maravilhosa, né? Ela falou, eu não quero mais competir com a Rebeca, ela me dá medo. Cansei. Mas isso, na verdade, é complicado um pouco isso, né? Vai de como cada um vê. A mesma coisa, e a Rebeca fala muito isso. Eu acho, a fala dela é interessante. Ela falou assim, todo mundo, mas você ficou vendo? Ela falou, por quê? Eu tenho que me preocupar com o que eu tenho que fazer. E é isso. Sim. Se você não se preocupar com o que você vai fazer, o que adianta você se preocupar com o que o outro tá fazendo? Se preocupa com o que você tá fazendo. Isso vai fazer uma diferença no teu resultado. E no projeto, no Brasileirinhos, né? Vocês têm... Conta um pouquinho como que funciona, assim. Tem algum tipo de apoio também nesse sentido? É mais a questão no esporte mesmo? Essa preparação? Porque a gente vê muito isso, né? Teve caso na Olimpíada, inclusive, que o problema... O próprio caso da Simone antes, né? Na última... Não é técnico, foi emocional, exato. Sim. Conta um pouquinho como que vocês acolhem e levam esse assunto dentro do projeto. Bom, quando a gente fala de projetos sociais, nem sempre a gente vai conseguir contemplar tudo que a gente gostaria. Claro. Por exemplo, dentro do Brasileirinhos, hoje a gente não tem psicólogo. Tá. É algo que é muito importante pra gente, a gente quer muito ter, mas a gente tem... a gente quer muito, só que é um crescimento gradativo. É que nem você querer fazer uma empresa e ter tudo na empresa logo que você lançou a empresa. O que vai acontecer, provavelmente, não vai dar certo. Ela vai quebrar, né? Então, você vai ter o crescimento gradativo. Você vai começar com o que é essencial naquele momento e, devagarinho, ao longo do processo, você vai entender o que você precisa ali. Hoje, eu acho que a gente está muito nessa consciência emocional de como é importante, né? Ali, a gente... ter um controle saudável do nosso lado psicológico, pra gente poder render como a gente gostaria em todas as pontas, seja qualitativa ou quantitativa. O Brasileirinhos hoje não tem. A gente tem tido muitos parceiros que têm nos buscado para fazer, assim, e a gente está avaliando. Porque eu gosto de sempre, por mais que a gente seja parceiro, a gente tem que avaliar como esse parceiro vai chegar pra gente. Será que esse parceiro, ele entendeu o nosso formato de trabalho? Porque eu acho que tudo isso tem que ornar muito bem, né? É um casamento, eu falo, né? Ali. Então, a gente tem que entender como é. É algo muito importante que a gente precisa, não só para as crianças, mas quando você atende o aluno, você atende diretamente a família dele também. Né? Então, não é quando a gente dá essa oportunidade para a criança que está ali com a gente não trabalha só aquela criança, a gente trabalha a família que está ali, através da família a gente consegue atingir aonde ela reside, a comunidade, e a comunidade num todo. Eu falo que é um trabalho quantitativo imensurável. Você não tem como mensurar. Porque é uma corrente, é uma cadeia que vai abrindo, que você não consegue mensurar. Porque se você ajuda aquela criança, por exemplo, emocionalmente, e a família daquela criança emocionalmente, aquela família já vai ter uma estrutura psicológica melhor. E ela pode ajudar amigos com isso. Entendeu? Então, isso um impacto que vocês nem veem, mas o impacto foi causado. É que a gente não consegue quantificar. Né? Ver exemplos, né? Você consegue... observar. Como o projeto tá dividido assim, hoje, Dai, geograficamente? São várias unidades? A gente tem duas. Hoje a gente tem 2 núcleos em São Paulo. A gente tá há 8 anos aqui no Paraisópolis, no CEL. A gente tem uma parceria com o CEL aqui. Porque o Brasileirinhos, ele é um spot de educação, na verdade. Ele é um complemento educacional da escola. A ginástica é uma ferramenta de atração. Entendi.
Então, o nosso foco não é a gente transformar as crianças em ginastas, óbvio. A partir do momento que a gente abre essa oportunidade, vai acontecer. Sim. Como já aconteceu. A gente tem aluno no Centro Olímpico, a gente tem aluno na BP, eu tenho aluno no Ou seja, Pinheiros. já teve gente que se destacou, Já, né? que a gente já descobriu esses talentos. Que saíram do programa que são e pro se esporte. destacando. Isso, que são pro esporte. Mas a gente também teve dentro do projeto, por exemplo, que eu falo, 4 alunos nossos que entraram na ETEC no mesmo ano. Boa. Entendeu? Então isso pra gente também é importante. Que é outro impacto. ganho, que também é uma outra exato. medalha de ouro, Exato, entendeu? é outra pra medalha gente. de ouro, exatamente. O aluno, a criança, o jovem, né? Qual que é a faixa de idade que vocês atuam mais? A gente trabalha hoje de 6 anos feitos até 17. Tá. Até 18 incompletos, eu vou Crianças dizer. e jovens Porque adolescentes, tá? de crianças a ideia é que a gente, durante esse percurso educacional da criança, a gente esteja com ela. Legal. A gente teve Atuando, agora tipo, no contraturno, assim. sempre no contraturno escolar. Entendi. A gente atende criança, 150 a gente tem em cada sabia polo. que tu conhecia essa palavra, contraturno. No contraturno Sério mesmo, escolar, você me surpreendeu Eu estudei agora. pra vir aqui. A ideia é a gente ser um Eu complemento, não conhecia, tá? né, dessa educação, tanto dessa educação cognitiva, né, ali, quanto um complemento também ali de ensino e educacional dentro. E A uma gente coisa consiga ajuda a fazer outra, isso. você acha que, vamos lá, tem a aula regular, e aí vocês fazem as atividades, né, no contraturno, vou usar de novo, 2 Sim. vezes. E pelo jovem, a criança tá engajado ali, isso gera uma motivação, isso alimenta com que ela vá bem também, e foque Na mais, escola? e participe Sim. mais, estude mais. Esse é um objetivo também, vamos A dizer gente assim. pede os boletins escolares, assim, Legal. das crianças, a gente Boa. faz esse acompanhamento. Boa. No primeiro ano, eu vou citar, eu lembro que foi um ano muito complicado pra gente, a gente entrou em 2016 lá. No final de 2016, a gente teve um índice de reprovação muito alto das crianças na escola. E a gente não pede que eles estejam bem na escola pra entrar. Mas pra manter, eles têm que... Pra ficar no programa, pra se você tem manter, que eles têm que melhorar na escola. Extremamente inteligente. Essa é a ideia, né? Genial. Porque senão, se eu pegar só quem tá Senão bom você só na vai escola, pegar quem já tá bom. aquele que tá precisando mesmo não vai Sim. entrar. Nossa, que E brilhante. aí, a gente teve um índice muito alto de reprovação na escola, em 2016. A gente sentou com a equipe e foi entender o processo. Tá. E o que a gente entendeu? A gente tem um índice de analfabetismo muito grande dos pais. A gente tinha, né? Um índice muito grande de analfabetismo. E aí você pensa assim, a criança vai pra casa e quem que vai fazer a lição com esse pai e com essa mãe? Sim, sim. Quem que vai ajudar? O pai e a mãe. Então, assim, as crianças, elas não tinham esse suporte Suporte esse em casa. amparo. A gente começou dentro do projeto a fazer alguns desafios com eles. Por exemplo, que legal, Dai. uma das 2 questões que são muito importantes, português e matemática, e isso já ajuda muito. Então, a gente fez ali alguns incentivadores de leitura, como alguns desafios. Tinha uma das nossas crianças chamava Milena, e ela estava sempre lendo, sempre que a gente via a Milena, ela estava lendo. A gente colocou, a gente vai fazer o desafio Milena, que era de ler um livro, as crianças tinham que ler um livro ali, e não tinha importância se era um livro infantil Sim. ou um livro grande, ela lia livros grandes. Mas a ideia era melhorar essa leitura, né? Então, a gente começou a fazer esse trabalho com as crianças, assim. A gente sempre, dentro quando eu escrevi o Brasileirinhos, uma das ideias era a gente conseguir também isso. Então, a gente sempre teve roda de conversa com as crianças. A gente faz trabalhos temáticos. Não é só sobre ginástica. Elas têm que entender a história do esporte, da ginástica. Não só fazer ginástica. Tem que saber o que você está fazendo aqui. Quem que fez parte dessa ginástica? E através da leitura, por exemplo, a gente conseguiu melhorar essa capacidade deles de compreensão dentro da sala de aula. Isso melhorou muita coisa. Eu tinha uma aluna de 11 anos, por exemplo, que não sabia contar até 10. E como que ela tá na quarta, quinta série e não conta até 10? E aí a minha professora, dentro da didática da aula, inseriu uma contagem lúdica e essa criança melhorou. Vocês Entendeu? conseguem Então tem tudo isso. comparar, por exemplo, dentro de uma mesma escola, os jovens que participam do programa e os que não participam? Por exemplo, vocês têm números de taxa, por exemplo, de retenção ou de aprovação, de reprovação? O que a gente tem através dos boletins escolares. Anualmente a gente consegue ver, e a gente tem uma parceria muito grande com os pais sobre isso. Né? Que a gente fala, a gente é um projeto educacional e a nossa ideia ali é ser colaborativo com os pais.
A própria pandemia, quando a gente voltou, foi um caos, né? É. Assim, com a criançada. Então a gente voltou a esses desafios de novo ali para ajudar essa questão. E a gente conta muito com a participação dos pais. Porque com as escolas fechadas, desculpa te interromper, Dai, com as escolas fechadas, vocês também fecharam, né? A gente fechou, mas a gente fez online. Que A gente que manteve maneiro. online, a gente manteve. Legal. Só que foi aquela coisa, né? No começo tava difícil. todo mundo lá no online. É Sim. que nem na escola, né? Sim. Tudo aberto, né? As janelinhas. Começou a chegar no final, cada vez O pessoal menos. cansou, Pô, a gente pensou que ia durar 2 meses, Exato. durou, sei lá, um ano e meio, quase 2 Eu anos. jiu-jitsu no online. Não, Eu é- assistia Você ia- 1 hora de vídeo por dia. Você ia todo dia. De luta. É muita dedicação ao jiu-jitsu. Você tem ideia de números, assim, quantos jovens já passaram pelo programa? Tem Acho que ideia? mais de 1.500, mais ou menos, Uau. jovens a gente já atendeu. Todos em São Porque- Paulo? Todos por em São enquanto? Paulo. Ah. A gente teve um núcleo em 2021. Isso, 2021, acho que foi. Não, 2018. Em São Luís do Maranhão. Jura? Que Foi legal. incrível, gente. Foi assim, foi incrível a oportunidade. A gente desfez, acabou, infelizmente, por uma conseguiu divergência, manter. né, lá, que a gente teve com um parceiro nosso. Mas foi incrível a oportunidade para as crianças. A gente tinha 250 vagas, lotou em 2 semanas. Assim, eu tinha uma fila de espera de 150 crianças. Ô, Dai, sabe? o formato do projeto, ele exige, acho que de cara, uma parceria com alguém que tem um espaço, né? Pra gente poder montar uma sala de treino, alguma Sim. coisa. Ou Como qualquer escola, funciona a dinâmica de montar um CTzinho desse Sim. de treinamento? A gente tem parcerias aqui em São Paulo com o CELS. O que o CELS... Como é essa parceria com o CEL? O CEL, ele fornece o espaço. Tá. O material é todo nosso. Beleza. A gente dá todo o material. A gente foi para São Luís, por exemplo, São Luís forneceu um ginásio pra gente treinar. Não, porque a gente não conseguiu um ginásio em escola, normalmente eu prefiro. Tá. Mas esse ginásio, ele era centralizado, ele era perto de muitas outras escolas. Tá. Então, eles O que é cedem o super espaço, interessante, né? o espaço, e a gente fornece todo o resto, o material, pagamento dos professores, toda a equipe que vai atender as crianças, o uniforme, tudo Isso a gente com fornece. apoio de Tudo iniciativa pela lei de, privada tudo ou lei de público? incentivo. Tá, Tudo lei de incentivo. Tá. Tudo lei de incentivo. Assim, Boa. a gente trabalha hoje, a gente já trabalhou só com a estadual, que aí começou aqui em São Paulo, né? E a gente já migrou pro federal, agora vai entrar nos nossos 4 anos de federal já. E tem algum apoio, por exemplo, que poderia vir de iniciativa privada? Alguma empresa que queira, sei lá, Muitas. adotar algum A gente tem muitas algum empresas. centro? A nossa Isso maioria tem. é empresa privada. Ah, tá. Não, é que você Quando falou a gente lei de pensa- incentivo Mas é que a lei de incentivo, como ela para funciona? isenção de impostos. Ela atravessa sim. pela Tá bom, a pela lei do isenção de Pela lei imposto. E do bem hoje, lá. Entendi. a maioria dos projetos sociais e atletas olímpicos recebem através da Isso, lei de incentivo. tá bom. Os clubes também. Os atletas mantenedores também. Também. Porque os clubes recebem dinheiro da lei. Ah, E a tá. lei que faz paga- via clube, Aí entendi, esse patrocínio entendi, tá que a gente certo. vê, ele não é um patrocínio direto. Porque antes a gente usava muito patrocínio através de marketing, né? Isso. Isso. Às vezes a gente tem as empresas que fazem aporte através do marketing. marketing. Eu tenho um X valor de marketing e eu quero usar esse verba valor de de estratégia de exposição da marketing marca, sim. com com essa demanda. Hoje a maioria é através de lei de incentivo. Eu sou um patrocinador, Pô, mas legal. eu dei através de imposto ali, que hoje já pode ser 4%. Através do imposto eu posso injetar direto em um projeto, ou em 10, ou em 20, quantos A gente tem um monte de cliente, né? Empresa grande, né? Que é público do PQP aqui. Vamos ver se a gente sensibiliza alguém aí também, né? Pra, Gente, pra apoiar. invistam no social, por favor. Boa, boa. Não, e depois eu acho que vale a pena a gente manter Podemos contato e ver aproximar, como a gente é. pode te ajudar, entendeu? Certo. Dai, eu tô super disposto, isso conversa muito com o que a gente acredita do que você falou de doar um pouco, né? Eu também recebi muito da vida, muito mesmo, né? E a gente faz questão de devolver um pouco. A gente tem um programa nosso de formação que ele é sempre focado em algum público vulnerável, Sim. né? Em algum público que realmente necessita. Então a gente já teve exclusivo para mulheres, exclusivo para pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente já teve para pessoas pretas e pardas, sempre buscando grupos menos favorecidos. E a gente também não exige que esteja na área de tecnologia, não exige que tenha nada. A gente vai pegar a pessoa e
devolver um profissional de tecnologia para o mercado. E não ensina ginástica, fica tranquilo, tá? É tecnologia. Não, mas se puder, pode ensinar ginástica, a gente não vai conseguir atender todo mundo. Não, porque o Léo... Sabe, se você falar que vai abrir um ginástica, eu vou ficar mais, super feliz também. A única coisa que a gente tem não vai conseguir atender todo mundo brasileirinho. A única coisa que a gente tem falhado é que a gente não tem devolvido pro mercado. A gente tem ficado com todo mundo. Mas isso é bom, porque uma coisa que a gente precisa muito, assim, eu agradeço a iniciativa de vocês de querer ajudar com a parte... Brasileirinhos hoje é um projeto que tem grandes marcas apoiando. A gente tá super bem, a gente tem tido cada vez mais forte e sólida as parceiros que a gente tá. Mas é óbvio, né? A gente sempre quer, né? A gente sempre precisa de mais algumas coisas. Mas eu peço a vocês que invistam no social, no geral. Legal. Não precisa ser exatamente no Brasileirinhos. A gente tem outros projetos tão bons quanto o nosso. Não adianta a gente ter só pra gente e pros outros projetos não ter. A gente é todo mundo co-irmão. E a gente quer o crescimento de todos. Interessante o que vocês falaram. Uma das questões que a gente precisa muito e nos preocupa, por exemplo, quanto projeto, é que com 18 anos o meu aluno sai. E o que ele vai fazer? E daí pra frente? Então, hoje eu tenho trabalhado com os meus parceiros de marca ali que tá com a gente, da gente conseguir ter um segmento para esse jovem, porque a gente quer um futuro melhor, né? Então a gente ajuda eles a entender essa realidade deles, a valorizar o sacrifício dos pais, por exemplo, né? Por exemplo, tem um pai e uma mãe que trabalha como auxiliar de casa, né? Um pai que trabalha na construção civil. Mas não é o que a gente deseja, que esse trabalho bruto venha para essa criança e para esse jovem. Se a gente quer um crescimento, a gente deseja que eles tenham uma oportunidade diferente e melhor que os pais tiveram. Então, hoje, o que a gente está tentando trabalhar com os nossos parceiros é que eles venham acolher esses jovens de transição dentro dessas unidades, que é o que vocês estão fazendo. Capacitar, porque é uma coisa que a gente tem muito problema. Né? Às vezes, eles estão... na fase de primeiro emprego, né, menor aprendiz, não tem nada no currículo. Para pegar menor aprendiz tem que ter experiência. Pô, é menor aprendiz, não tem experiência. Você vai ser minha primeira experiência. Isso é uma incongruência absurda. É um absurdo isso, mas tem tanta demanda represada, daí quando a gente abriu o programa no ano passado, acho que foram 10 vagas. E a gente abriu, sei lá, foi o quê? 2 semanas de inscrição, uma semana, vamos ver, vamos se inscrever aí 50 pessoas. Deu quase 1.000 inscritos. É uma carência, gente. Tem muita demanda. A gente não conseguia absorver, obviamente, pelo tamanho da empresa. Mas a gente indicou, né, para parceiros, clientes, nossa, qualificamos aí. Vocês não vão conseguir fazer tudo, é que a gente falou. A gente não vai conseguir ninguém consegue. Tudo. Mas se cada um fizer um pouquinho. Pô, a gente vai ter uma resposta magnífica. A gente não vai conseguir nem quantificar essa resposta. Olha como a sua leitura faz muito sentido. A gente entrevista essas pessoas, né? A maior reclamação deles é, cara, eu preciso do meu primeiro emprego e onde eu vou me pedem experiência. Pra júnior, né? Isso é de uma... Desculpa o termo, tá, galera? Isso é de uma idiotice. não, eu não consigo achar outra palavra. PQP, podia falar o nome do programa. Você tá pedindo mas experiência. Mas aquele ruim não vou. Exato. Você tá pedindo experiência pra alguém em primeiro emprego. Não faz sentido. Eu acho que outro dia algumas empresas têm me buscado e a gente tem conversado muito sobre essa questão do empreendedorismo no terceiro setor. Né? Eu acho que a gente é empreendedor no terceiro setor. Sem dúvida. Toda vez que o social entra, ele está empreendendo dentro do terceiro setor ali. Sim. As empresas têm me buscado muito para falar sobre isso. E uma das coisas que eu falo é muito legal a gente ter um planejamento de inserção do social dentro da empresa. E eu quero buscar um menor aprendiz. Eu falei, ok, o que você está pedindo para esse menor aprendiz? Eu sou um local onde acho que a empresa, o núcleo principal é inglês. Se tu vai buscar inglês numa comunidade, esquece. Você nunca vai achar. É muito difícil você conseguir achar um jovem que tenha um inglês fluente. Então, se eu quero um jovem aprendiz que fale inglês, eu vou olhar, eu vou capacitar esse jovem. Sim. Então, eu vou dar esse inglês para que ele possa, através daquilo ali, sim, chegar a ter tudo aquilo que eu preciso que ele tem. Eu preciso fornecer isso, que foi o que eu falei com as empresas. Falei, muito legal, gente. Vocês estão... Legal essa porta aberta, mas a gente não conseguiu, Dai. É difícil. Eu falei, sim, porque tá vendo aqui, ó? Isso aqui você já tá excluindo. Quando você pede o inglês, acabou. Que você more perto, que more próximo 99%. do local. Eu morar na Faria Lima. Quem mora na Faria Lima? Sabe? Umas coisas assim, eu falo, gente...
Eu entendi. É aquela me ajuda a te ajudar, né? Me ajuda a te ajudar, então, né? Que... Ajuda a ser Não, é super ajuda inclusivo, essas pessoas só a tem que serem morar ajudadas. próximo da região da família. Então tem alguns detalhes, assim, sabe? Que eu acho que a gente pode ir devagarinho. E não é por mal, eu vejo. Às vezes é um detalhe que a gente não pensa, porque não é o que a gente vive de realidade. Né? A gente tá constantemente ali e a gente vê a fala das famílias. A gente vê a busca desses jovens ali. Eu digo, a gente, enquanto tá com eles, a gente entende como tá indo, a gente consegue orientar. Mas vai ter um momento que eles não vão mais estar com a gente. E isso nos preocupa quanto projeto. Dai, olha a ideia aí. Vamos criar um pool de empresas. A gente organizar um pool de empresas para começar a ser a porta de saída do Brasileirinho. Depois dos 18 anos. Do tipo assim, você ir compartilhando, ó, galera, isso aqui é a lista da galera que vai fazer 18 anos esse ano. Que aí as empresas já começam, vamos fazer alguma coisa assim. Vamos, contem comigo. Eu acho que dá pra gente fazer algo muito legal. A gente mesmo tem vaga sempre, né? Isso Todo ano legal, gente. a gente abre turmas a gente do Forma, abre justamente turmas. pra pessoa não tem que saber nada, tem que ligar o computador, sabe? Mas ligar, o pensamento ótimo. de O vocês resto tá a gente certo. ensina. A gente só pede que tenha carro e computador, que é pra facilitar. Brincadeira. Tem que ter dispositivo. Não, a gente dá o dispositivo, a gente cede o dispositivo. Não, mas aí eu vou te dizer, por exemplo, no céu tem dispositivo Aí, ó. acessível. Não, Só e a que- gente Só que cede. aí a gente pensa, no caso, vocês pensaram em tudo que precisava. Mas tem empresas, às vezes, que não tem essa visão, entendeu? E como eu falei, não é por mal, muitas vezes. Então, por exemplo, o aluno que é do céu, ou que mora perto de um céu, ele tem esse acesso ao computador. Não é o de última geração, né, gente? Mas tá lá o acesso para ele pesquisar. Tem uma biblioteca, tem uma sala multimídia que ele consegue. Se familiarizar que seja. Só que às vezes eu tenho uma comunidade que não tá próxima de um céu. E que o aluno não tem esse acesso em casa. Então, o que eu preciso? Se eu tô trazendo esse jovem profissional, eu preciso fornecer esse material para ele. Porque senão ele não vai conseguir. E só dentro daquele tempo que ele tá dentro, dificilmente ele vai desenvolver. A não ser que ele fique em casa, que ele grave muito bem, sabe? Enfim. Mas vocês estão fazendo certíssimo, gente. Não, Todo mundo faça igual, por favor. É uma empresas. oceano, É uma né? gota, Igual você mesma colocou, e se cada um fizer a Gente, sua parte. uma gota no oceano, aquele Agora, oceano que a todas gente as vê, empresas, eles foram a união de muitas gotas. Boa, isso. Foi isso que fez o oceano ser oceano. Antes era só uma gota de chuva, né? Muito bom, Dai. Vamos cada um contribuir com o que pode. Com a gotinha né? que puder, Boa. é isso. Isso aí Daí dá que- um corte, hein? Não, Gostei. maravilhoso, maravilhoso. Dai, eu queria terminar com uma, infelizmente... Posso nosso- contar uma curiosidade antes de você Pode, terminar? vai. Pô, É que eu vou fazer uma pergunta, hein? Não, eu vou só contar uma curiosidade. Sabia que eu fiz ginástica quando chamava ginástica olímpica ainda? Olha lá. Você quer, Com daria 7 tudo Que a gente pra vai te ver pedir de pra você cola. fazer alguma coisa aqui, Não, sabe? eu tinha acho que 6 anos de idade. Eu fiz. Fiz 1 ano de ginástica. Legal. Legal. Pô, eu tava esperando esse dia. Agora eu tava aqui pra esperando contar. aqui tu fazer alguma coisa, já que você queria me mostrar. Então agora ele vai Eu ia fazer te um julgar já movimento. aqui, ó. A hora que Vai parar que de eu vou gravar, entrar. eu faço. Fazia tudo, estrelinha, cambalhota. Ó, tá prometendo, viu, gente? Ó. Depois de desligar. Eu falei. Dai, voltando, minha última, porque é uma baita curiosidade. Cara, você criou um salto. 2, né? Porque tem o dos Santos e o dos Santos 2. Cara, como é o processo de criar um movimento? Do tipo assim, é um trabalho em conjunto dos técnicos, é um negócio que você um dia sonhou. Pô, e se eu segurar minha perna, virar 4 vezes pra trás e cair gritando? Como é que funciona o processo de... Não, porque criar uma... Peraí, você executar... Sim, é Beleza. inovação. É igual eu aprendi a usar o teorema de Pitágoras, né? Mas alguém o te cara ensinou. lá, É. pô, em 5 mil anos de crise, Não é desenvolveu só o aprender negócio. repetição, é a Sim. invenção, né? A inovação. Agora eu vou te falar que quem criou, então, não fui eu. Foi o Oleg. Porque Mentira. eu fui quem executou. Ele o inventou, primeiro. mas não tinha conseguido executar. Não, o O Oleg dos é meu Santos. treinador. Então, Oleg era meu treinador. primeiro movimento. O que acontece muito? Como a grande maioria das invenções que a gente tem, você nunca vai desenvolver ela sozinho. Cocriação. Certo? Que é o que a gente fala. Então, o que a gente tem? O Oleg, a gente tinha um período que eu tava machucada e a gente precisava treinar pra gente continuar tendo performance boa, de qualidade, pra atingir a alta performance lá no Mundial, no de Mundial, 2003. 2 meses, um pouquinho menos de 2 meses antes, eu operei o joelho do Mundial. E eu precisava treinar Do pra Mundial poder... de Anaheim? De Anaheim, quando eu fui... Você operou 2 meses antes? Operei um pouco menos de 2 meses antes do Mundial. E aí eu precisava treinar pra poder estar no Mundial, entendeu? Só que tinha um exercício na minha série que eu não conseguia fazer porque tinha que flexionar muito o joelho.
E aí eu não conseguia treinar esse exercício. E aí o Oleg falou, vamos trocar por outro exercício. E aí ele sugeriu o duplo twist carpado. Ele falou, faz esse exercício assim. Só que assim, ele já sabia que não existia. Eu não sabia. Ele não chegou pra mim e falou assim, ó, vamos fazer esse exercício aqui, ó, Daiane, que ninguém fez. Porque ele já ia te criar um bloqueio de saída. Ele fez uma coisa, uma transição natural. Tipo, entendeu? Você não pode dobrar, faz esticado. Positiva. Pronto, tipo, ó, você já... Não, eu fazia o flexionado, porque no twist eu pego atrás da coxa. Esse que eu fazia era um duplo pra frente, que eu pegava na frente do joelho. Então eu não conseguia porque puxava. Aí ele falou, faz carpado o duplo twist. E nisso de faz carpado, ele ficou muito bom e aí entrou na série. Só que ele não me contou até 2 dias antes da competição no Mundial. Que ele só me contou quando a gente foi no treino de pódio. Que aí ele tinha que me contar. Tem que registrar. Porque você tem que registrar, entendeu? Isso. Tem que anunciar. Então o que ele fez? Ele construiu ali essa confiança do trabalho constante e depois, naturalmente, na hora certa, ele contou. Olha. Mas ele já sabia. Legal. Então essa construção, ela é em dupla, né? A gente fala, muitas vezes os treinadores, eles têm essa ideia, porque eles estão de fora. Às vezes quem tá de fora enxerga melhor do que quem tá dentro, né? Então ele olhou e falou assim, pô, eu acho que ela consegue fazer isso aqui. E aí ele falou, faz o duplo twist carpado. Porque ele poderia mandar fazer outro exercício, né? E ele falou, faz esse. E a gente foi. E ele tipo, não esboçou, tipo, uma coisa, sempre sereno, tipo, não, tudo bem. E aí chegou, ele falou, precisamos homologar. Daiane, você não imagina o quanto isso bate com uma série de crenças nossas quando a gente fala de inovação. Eu ia abrir com essa pergunta. Tinha começado com essa. Não, mas essa é ótima. Tem papo pra mais... Caraca, velho. A gente fala tudo isso, ó, colaboração, cocriação, equipe multidisciplinar, confia no processo. Confiar no processo. Mas, Samir, eu vou te dizer que hoje não é nem equipe multidisciplinar. Eu falei, múltiplos pontos de vista. Não, interdisciplinar. Perfeito. Porque a gente tinha... Outro dia me perguntaram até assim, o que você vê de diferente hoje que você não via antes? Eu falei, uma equipe interdisciplinar. Porque a gente já tinha uma equipe multidisciplinar quando eu estava na seleção. A gente tinha psicólogo, médico, físio, massagista. Só que cada um trabalhava separadamente. Sem integrar o todo. Entendi. Não era uma integração com o treinador. Às vezes o treinador ia lá e perguntava pro físio. Hoje não. Hoje a gente tem um trabalho que é conjunto. Todos. Perfeito. É interligado. É isso. Tudo que eu faço, desde o que eu acordo até a hora que eu vou... É colaborativo para que o desempenho dentro do ginásio, no caso da seleção, sejam mais alto performativamente. Performaticamente. Obrigada. Isso, entendeu? Então, isso é inter. Genial, Outro dia eu tava falando sobre isso, todo mundo assim, multi. Aí eu tinha que dar uma palestra e falei, não é multi, é inter. Aí a pessoa ficou assim, eu falei, sabe por quê? Porque quando a gente é multi, você quer vários especialistas trabalhando. Quando você é inter, você tem vários especialistas trabalhando em conjunto. Interligados. Vou até mudar então, o meu discurso. Eu falo multi, mas querendo dizer isso aí. Boa. Entendeu? É só porque pra... teoria da Anderson. Eu acho que... Não, eu falei, quando me perguntam... A gente agora bate uma metodologia. É porque quando me perguntam, eu fico assim, o que fez de... Que nem quando eu fui explicar, me perguntam, o que você achou de diferente? Porque muita gente achava, por exemplo, que na minha época não tinha. Eu falei, gente, tinha. Só que era separado. Hoje, o treinador, ele ouve o que o físio vai falar. Ele pergunta pro médico... essa lesão aqui, a gente pode ir até onde? Aí ele vai no físio, aí o físio traz o dado. Aí tem o preparador físico, que traz ali a melhor preparação física que ele vai conseguir ter para ele render dentro do ginásio. Você tá entendendo? Então é tanta gente, a psicóloga, a nutricionista, o massagista, todo mundo envolvido, integrado, coordenação, dentro desse mesmo foco. Então, isso é muito interessante. E agora quero só completar a primeira pergunta, que era do twist. No estendido, eu pedi pra fazer pra ele. Eu falei, o 2. Que é o 2. Que aí você botou um grau de dificuldade. Eu pedi, Oleg, eu posso tentar fazer estendido? E aí, o que ele me disse? Você não vai conseguir. Porque ele sabe que eu funciono como? Com desafio. No desafio. E aí, eu fui e fiz. Acertei. Aí ele falou, foi sorte.
faz de novo. Maravilhoso. Você entende? Vou começar a usar isso lá na Performa. Alguém fizer alguma O coisa bom muito gestor, boa, eu falar, ou mas seja, deu uma o bom sorte da gestor porra, hein, pai? Conhece Conhece seu a gerido. sua equipe. Conhece seu gerido. Conheça a sua Cara, equipe. que aula de liderança, hein? Conhece a sua equipe. Que é aula, isso. hein, Daiane? Poxa. Dai, sem brincadeira. Deixa eu deixar só ela dar um último recadinho, assim, pra quem de fato assistiu aqui, tá acompanhando, ficou interessado, como é que encontra, né, esse programa, como é que eles têm uma rede social, tem algum canal aí de comunicação pra quem, uma empresa que tá querendo apoiar? Bom, o Brasileirinhos hoje, eu acho que a gente tem uma vitrine muito, acho que pública, que é a rede social. Boa. A gente tá no Instagram, Face, tá no Instagram, legal. né? @Projeto Brasileirinhos, tudo junto. Brasileirinhos, boa. A gente também tem o Instituto Esportivo Social, que é o nosso instituto parceiro. Dá para também ver através ali do esportivo, porque o esportivo também tem outros projetos, né, ali. Então, acho que é legal dar uma olhadinha. E pode nos visitar nas nossas unidades, né? A gente tem unidade no CEL Paraisópolis e no CEL Aricanduva. As crianças treinam de segunda a quinta-feira. A gente tem aula sempre no contraturno escolar, manhã e tarde, ali. E podem nos encontrar sempre nessas formas. Eu também, através do meu Instagram também, né, ali, divulgo um pouco do trabalho do Brasileirinhos, tudo, né? Mas assim, gente, eu acho que busquem o social, né? Não só o Brasileirinhos, mas a gente precisa, né? Acho que devolver aquilo que a gente recebeu e a melhor forma é essa. Legal. Dai, muito obrigado pelo seu tempo. Acho que conversar com você, sem brincadeira, eu tô saindo daqui mais fã seu do que eu já era. Do tipo assim, de novo... Vou até voltar pra ginástica. Eu acho. Depois de mais de 30 e poucos. Mas pode, viu? Bora. Aí, ó. Eu te agradeço muito tudo que você fez pelo Brasil enquanto atleta e principalmente eu acho que o que você está fazendo pelo Brasil agora, usando toda a sua experiência para devolver um pouco do que a gente recebeu. Sou mais seu fã do que eu já era. Muito obrigado por ter passado esse tempo aqui com a gente. Eu que agradeço. Quero voltar aqui. Não, a gente vai conversar sobre a gente montar esse esquema da gente ter uma saída pro Brasileirinhos. Porque a gente pega, você leva até os 18, dali pra frente deixa com a gente. Volta pra contar como é que foi esse projeto. Boa. Isso aí. Obrigado. Beleza? Obrigada, Dai, gente. obrigado. Gratidão. E você que ficou com a gente até o final já sabe, cara, sem brincadeira, se você não curtir isso aqui hoje, eu juro que você vai pegar a micose na unha. Porque a gente teve uma das entrevistas mais incríveis, um bate-papo maravilhoso com a Daiane dos Santos. E o nosso objetivo, galera, é fazer esse conteúdo chegar ao maior número possível de pessoas pra gente compartilhar. Pra gente conseguir fazer isso, eu preciso que você curta, compartilhe, se inscreva no canal. Se você tiver alguma dúvida, bota aí nos comentários que a gente faz chegar até a Dai, ela responde, a gente bota de volta aí pra você. O importante é você interagir e fazer esse conteúdo crescer. Beleza? PQP, galera. Performa que pode. Porque você pode performar. Grande abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.